Esse concurso paga muito bem e terá baixíssima concorrência. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Ricieli, sou auditor fiscal, trabalho há 8 anos orientando alunos também na área fiscal, na área do Tribunal de Contas. Fiz uma análise rápida e estratégica do edital do ISS Porto Velho. Fiz uma análise aqui do edital, fugindo um pouquinho do óbvio, então não fica basicamente lendo ali trecho do edital, mas entrando a fundo nos conteúdos, montando estratégias de prova, tanto para a parte objetiva quanto para a parte discursiva. Bom, eu vou entrar aqui com uma apresentação, a gente vai fazer essa avaliação junto, a ideia é que seja um videozinho bem rápido. Gente, informações básicas, né? Primeiro ponto positivo, a gente vai poder fazer 2 provas. Então, praticamente o mesmo conteúdo, a mesma base ali, a gente vai ter uma prova dia 19 de julho e uma prova dia 2 de agosto. Obviamente, para quem é da região, para quem tem aquele deslocamento fácil, para fazer as 2 provas, né? Mas são 2 oportunidades, cada um cargo com a sua realidade, com a sua remuneração, mas não deixa de ser uma dupla oportunidade, né? Banca Sebrasp, mas fugindo um pouquinho do método Sebrasp, a gente vai trabalhar, ao invés de certo e errado, questões de múltipla escolha dessa vez, tá? É uma diferença, porque via de regra a Sebrasp não traz dificuldades de tempo, mas para esse caso específico dessa prova vai ter dificuldade de tempo sim, tá bom? A gente vai entrar ali na melhor estratégia para fazer essa gestão de. Esse aqui é o nosso conteúdo, então a gente não tem a distribuição de questões por matéria. Tem 2 lados. O complicador, que a gente não consegue montar uma estratégia em termos de o que é mais importante, onde é que eu coloco mais tempo ali para estudar. Por outro lado, a parte boa é que a gente tem bem diluídos os temas. Então, a gente vai ter muito assunto ali que a gente não precisa nem pegar na mão. Tá? Se a gente nunca estudou, não é no pós-edital que a gente vai estudar. Interessante, tá? A legislação tributária, ela está lá na parte de conhecimento geral, mas escondido dentro do direito tributário, a gente tem o Código de Tributos de Porto Velho. Então, a legislação tributária, ela está inteira também na parte específica. Isso é importante por quê? Porque a gente vai ter a questão discursiva focada na parte de conhecimento específico, tá? Então, para fazer o parecer, não tenho dúvida alguma que a gente vai trabalhar o Código Tributário. Então, aqui eu fiz um exercício de adivinhação, tá? Não levem isso aqui em consideração, mas é interessante a gente poder simular alguns cenários, né? O que chama atenção, primeira coisa, gente, a P2 tem peso 1, né? Então, um pouquinho diferente de outras matérias, de outros físicos, onde a gente tem peso 2, às vezes até peso 3 a parte específica. Aqui na parte da P2, na parte específica, a gente vai ter peso 1. Então, de cara, a gente vê assunto que a gente pode abrir mão tranquilamente de estudar, otimizar o nosso tempo mesmo para focar em tributário, o direito processual tributário, a própria parte de TI que veio bem grande, veio bem pesada para esse cargo, e a parte do Código Tributário, né? Eu gastaria o meu esforço nessas matérias aqui. Poxa, não estudei civil, penal, empresarial e processo civil, nem penal. Vamos dizer que no pior das hipóteses, a gente vai ter 4, 5 questões ali, né? Essas a gente vai chutar, vamos fazer pela probabilidade 20%, né, de acertos ali, a gente tem ainda um ponto esperado, vamos colocar assim. Mas o tempo que a gente economiza focando nas matérias mais importantes, com certeza nos credencia a fazer o melhor parecer e também acertar mais na parte específica. Importantíssimo, né? A gente vai ter a P1 junto com a prova discursiva, tá? Isso aqui muda completamente o jogo, né? Por quê? Porque, ao contrário, por exemplo, do Ceará, onde a gente tem horário separado para cada uma, quando a gente tem a discursiva junto com a prova objetiva, a gente precisa fazer uma estimativa de quanto tempo eu vou gastar para fazer a discursiva. E a gente não pode errar muito, né? O que eu considero um tempo adequado para fazer uma discursiva dessa? No mínimo 90 minutos, tá? Pensando em 90 minutos, a gente sobra 180 minutos para 50 questões. Então, olha como fica apertado o tempo, né? A gente vai ter que fazer essa prova correndo. Então, a gente tem 2 maneiras de fazer, eu vou detalhar um pouquinho ali na frente, quais maneiras a gente pode fazer, dividir, priorizar, começar pela discursiva, começar pela objetiva, o que levar em consideração, né? Mas tenha em mente que, na pior das hipóteses, né, a gente vai ter 90 minutos, 2 horas ali para fazer a discursiva, tá bom? Como eu faria, né? Poxa, já fiz prova que teve a discursiva junto com a objetiva, enfim, o que eu
considero uma estratégia interessante, tá? Primeira coisa, já vai lá e pega o parecer. É um tema aqui que eu consigo resolver tranquilo, beleza, ótimo. Já começa pela discursiva, já começa pelo parecer, tá bom? Vai lá, tenta fazer o parecer. Se não quer, de repente, passar limpo, já faz uma estrutura, vou falar sobre isso, esse assunto aqui, esse segundo item aqui, eu vou responder dessa maneira. Já estrutura, deixa montadinho e vai para a prova. Poxa, abrir o parecer eu não faço nem ideia. Eu não sei o que eu vou fazer aqui, vou ter que encher linguiça, vou ter que inventar alguma coisa, vou ter que ver se eu acho a resposta ali no meio da prova, isso pode acontecer também, tá, gente? Então, deixa a discursiva lá, não esquece que tem que ter no mínimo 90 minutos, né, para desenvolver um parecer ali num tempo legal, e vai fazer a parte objetiva, tá? Considerando 180 minutos que a gente tem ainda que preencher o gabarito, sempre tem uma saída ou outra, então realmente a gente tem que fazer a prova com muita pressa, a gente não pode achar que vai dar tempo tranquilamente, porque essa prova, principalmente a P1, junto com a discursiva ali, ela tende a enrolar um pouquinho, né? Tem diversos relatos, assim, a gente trabalha bastante tempo acompanhando, né? Me perdi no tempo da discursiva, ou fiquei no tempo na objetiva, quando eu vi tinha 40 minutos, eu fiz a discursiva de qualquer jeito, isso acontece muito, tá, gente? Então, a segurança maior fiz um bom parecer num tempo adequado, vou para o objetivo, né? A gente muda de estratégia se realmente não sabe nem por onde começar, não adianta ficar pensando ali. Vamos praticar os objetivos e depois a gente volta com a cabeça melhor, tá bom? Alguns exemplos de prova discursiva, né? Então a gente tem a prova do DF, lá a gente pode ter uma noção o que é um parecer, né? Então basicamente a gente vai ter uma situação concreta ali e vai precisar se posicionar, tá bom? Lá na mentoria, nas metas de discursiva, a gente faz um levantamento de pareceres que podem ser cobrados dentro da parte específica, né? Então, principalmente o tributário, processo tributário, para não ter essa noção, né? Não pode ser surpreendido por aquilo que já foi cobrado, tá bom? Então, olha que interessante, que eles trouxeram um caso prático sobre o ICMS, né? Claro, ali a gente está falando de ISS, de tributos municipais, mas basicamente pode trocar a circulação de mercadorias pela prestação de serviços e perguntar questão de fato gerador, penalidade, base de cálculo, imposto devido, se tem responsabilidade, quem que recolhe, tá bom? Então, nesse caso específico, a gente tinha uma questão de processo tributário, né? Toda aquela matriz de incidência relacionadas ao fato gerador, e também falava um pouquinho da denúncia espontânea, né? Se cabia denúncia, se não cabe. Então, é o tipo de questão que o auditor vai se posicionar, tá bom? Penso que é um bom parâmetro para a gente estudar. Como é que eu estou montando, como é que eu estou pensando o meu planejamento, enfim, planejamento para os meus alunos para essa prova em particular, tá? Os direitos, só para não perder o contato mesmo. Se não tiver tempo, se o cronograma estiver apertado, a gente vai escolher 3, 4 tópicos de cada direito e o resto a gente vai ter que abrir mão para poder priorizar o que é mais importante, né? Pensando no parecer, obviamente. Segundo destaque, né, que eu acho importante, eu acho relevante, a discursiva. Então, pelo menos produzir um texto semanalmente também para essa prova, né? A gente tem um tempo legal até a prova, mas a gente não pode deixar para escrever tudo lá na última semana. A gente precisa escrever, ter o feedback, ter a correção, tá bom? A parte de TI, embora não sejam tantas questões, ela veio bem grande, veio um conteúdo gigantesco ali, segurança da informação, sistemas, banco de dados. Então, a ideia é que mais perto da prova a gente intensifique o contato com o TI e também intensifique o contato com o Código Tributário, né? Embora não seja uma lei tão grande assim, mas a chance dele estar ali na parte de parecer é bem grande, tá bom? Essas seriam as apostas e assim que eu venho montando o cronograma para os meus alunos. Então, a gente está com planejamento também para essa prova, está com a mentoria pós-edital, né? A gente monta questões TEC ali para cada ponto do edital, questões Sebrasp focadas na banca, no conteúdo da banca, tá? O cronograma ele é individual, então ele é personalizado, cada pessoa vai lá e marca o que já estudou, aquilo que precisa ver, a sua carga horária, e a gente vai ajustando as metas para a realidade de cada aluno, tá bom?
Esses ajustes, eles são feitos individualmente, tá bom? Não tem aqui aquela situação de ser o mesmo conjunto de atividades para todo mundo, né? Um pouquinho diferente. Cada um vai cumprir o planejamento à sua realidade e a gente, se for o caso, vai ajustar o planejamento, vai tirar atividades ou vai colocar de acordo com o nível de cada um, tá bom? Tira a dúvida semanal, então, normalmente às quartas-feiras eu abro ali uma live coletiva, quem quiser entrar, trocar uma ideia, eu estou sempre à disposição, né, para falar qualquer coisa sobre concurso público. E para essa prova específica, a gente vai ter um simulado discursivo com correção, né? Sempre quando a gente tem as provas discursivas, a gente faz esse simulado, né? Exatamente no formato da prova, então, nesse caso aqui vai ser um parecer com número de linhas, a gente monta o tema, faz a correção, monta ali um espelho de correção, uma sugestão de resposta, é uma dinâmica bem legal, né? Cupom promocional, então válido até dia 8 de maio, né? Eu vou deixar aqui embaixo depois o link para adquirir diretamente, mas pode também ter os meus contatos ali para algumas dúvidas. Me chame que a gente vai conversando, tá bom? Obrigadão pelo vídeo e até a próxima.